Mateus capítulo 12, versículo 22 ao 32. Quem pode ler? Mateus 12, 22 até o 32. Eu quero que vocês ouçam com atenção. A blasfêmia dos fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem o expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Olha. Bom, vamos entrar no nosso novo debate. Bom, nós lemos, ouvimos, agora vamos interpretar este texto. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? E diga-se de passagem que eu não ouvi nenhuma mensagem, nem DVD, nem da rádio, nem ao vivo, que tenha falado realmente o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, eu imagino o tanto de porcaria que vocês ouviram aí por fora. O negócio é mais sério do que a gente pensa. Muito mais sério. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? O único pecado que não é perdoado. Você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Ainda há uma chance. Agora, blasfemar do Espírito Santo já era. Acabou. Tchau e Deus. Como dizia a vovó, cachorro ela tem. O que é isso? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem será o primeiro? Rejeitar ele continuamente. Rejeitá-lo continuamente. Existir a voz dele. Resistir à voz dele. O que mais? Fingir ser usado por ele. Muito bom. Fingir ser usado por ele. Negá-lo sabendo da sua existência. Negá-lo sabendo da sua existência. Que é? Não entendi. Não é nota séria pra ele? Normal. Falei normal. Estourar uma bomba atômica na casa dele, normal. Eu tava de sapato aí, você, rapaz. Você fica quieto aí, irmão. O que mais, gente? Cuidar do seu poder. O que mais? Eu vou falar com você e você desobedecer. Desobedecer. O que mais? Falar que a voz de outrem, quando é dele.
teológicas. A primeira diz que blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás uma obra que quem fez foi Deus. Isto é o máximo da compreensão que a igreja moderna conseguiu alcançar. Mas é só isso mesmo? Ou seja, Deus cura. Aquele que não tem o Espírito de Deus vai dizer, não foi Deus, foi o diabo. Porque mais importante é o poder do que a glória de Deus. Que Deus seja glorificado. E aí, é só isso mesmo? Que a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se eu falar para você que 90% da igreja está cometendo esse pecado, você acredita? Quanto por cento? Se é para arrebentar a boca do balão, não vou falar. Até caneta agora me ouve. Não tem problema não, 90%. Anota aí, se a caneta falhar, meu irmão, tem boca aqui para falar aí. 90%. Só que tem um princípio espiritual, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para não ter mais perdão, ela precisa ser consumada. E ela só é consumada com a morte do indivíduo. Você está entendendo? Vamos lá. Blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua, deliberada, do testemunho que ele dá de Cristo, da sua palavra e da obra de convencer o homem do pecado. Primeiro Tessalonicenses capítulo 5, versos 18, 19 e 20. Há uma passagem lá que diz: não extingais, não desprezeis o Espírito Santo de Deus. Desprezar o Espírito Santo de Deus é abrir a porta do teu coração e falar para ele: cai fora porque você não é bem-vindo aqui dentro de casa. Eu vou falar de novo. Desprezar o Espírito Santo é abrir a porta do teu coração e falar para o Espírito Santo: cai fora porque aqui você não é bem-vindo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo então? Enquanto você estiver vivo, o Espírito Santo de Deus, ele vai lhe dizer, porque hoje você não é inocente, hoje você se encontra no estado de consciência, que traz poder, mas também traz o mais severo juízo, porque hoje você sabe o que é certo e o que é errado. Enquanto você estiver vivo e conhecedor da palavra, o Espírito Santo ele vai testificar que a consumação do pecado é a morte. Ele vai testificar sobre Cristo, sobre arrependimento, sobre mudança de vida. Ele vai falar no teu coração: você está errado, meu irmão. Cá entre nós, ele fala ou não fala? Fala. Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Fala. Por mais coitadinho que sejamos ou mostramos uns para os outros, nós sabemos aqui dentro. Porque esse testemunho não vem da minha alma, não vem do homem, não vem do pregador, vem dele. Nós temos plena consciência do que é errado e é certo. Nós rejeitamos hoje, rejeitamos amanhã, rejeitamos o ano inteiro. Só que surpresa, nós não sabemos o dia da nossa partida. E se você morrer rejeitando o testemunho que o Espírito Santo dá sobre o pecado, Cristo, arrependimento, santidade, você morre consumando a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí não tem mais perdão. Morreu desta forma,
Tchau e bênção. Diga. Apóstolo, então assim, quando eu aceito o batismo, passo pelas águas, aceito o caráter de Cristo, quando eu abandono a igreja, eu não estou blasfemando contra o Espírito Santo? Você está blasfemando. Mas para esse pecado não ter mais perdão, ele precisa ser consumado. O que consuma esse pecado é a tua morte. E como eu disse, 90% da igreja está andando assim, ó. Só falta morrer para consumar o pecado. Vai perder a salvação de bobeira, meu filho. A Renata me contou uma situação que eu fiquei pensando, eu ouvi depois dela outras pessoas me dizendo a mesma coisa. Gente, se é para falar da blasfêmia contra o Espírito, então deixa o papo acabado que vai me ouvir pela internet, é bom que me ouça mesmo. Tem uma raça aí, serpente do Egito, precisa ouvir isso. O que mais tem dentro da igreja? Tem tudo, irmão. Tem bode, escorpião, serpente, cobra, víbora, menos ovelha. Está difícil. Hoje, facilmente as pessoas resistem. O que é resistir? O Espírito Santo está dizendo, santifique, isso aqui é errado, a palavra diz isso, mas a pessoa resiste. É o que ela pensa, o que ela acha, o que ela quer. Quando você rejeita, porque hoje somente um ser da Trindade testifica sobre o juízo e o pecado, o Espírito Santo. Quando você resiste ao que ele está falando, você já está blasfemando contra o Espírito Santo. Se você morrer nesse pecado, vai perder a salvação porque o pecado foi consumado. E aí tem um monte de crente. Eu vou entrar numa questão que é polêmica demais. Nós vamos ver o bagulho pegar fogo. O que tem de crente que a gente vai no velório do camarada, aí chega lá, meu irmão, aleluia, morreu na casa do Senhor, foi uma bênção, aleluia. Os anjos vieram receber a sua alma, louvado seja Deus, morreu na bênção. Mas quando o cabra estava dentro da igreja, como que era a vida dele? Rebelde com o pastor. Divisor. Fazia parte das panelas malditas. Profetava aquilo que Deus não estava no negócio, não estava mandando. Aí o Espírito Santo dizia, vai para o curso de teologia, deixa eu dar essa questão de calma. Ah, mas eu não preciso da teologia, porque é coisa do diabo é você. Porque se o curso não fosse bênção para a tua vida, meu irmão, você sabe interpretar direito a Bíblia, ao invés de ficar pregando um monte de minhoca. Porque ele testifica no teu coração, é ele que te traz aqui, não sou eu não, meu filho. Não é o teu querer, é ele que te traz. Você só abriu o coração para ir trazer aqui, só isso. Aí a pessoa morre, não, aleluia, morreu em Cristo. O que é morrer em Cristo para você? Só porque a pessoa está dentro da igreja? Isso para você é o teu morrer em Cristo? Meu filho, morrer em Cristo é uma coisa mais profunda, filho. Muito mais profunda. Tu morreu resistindo ao que o Espírito Santo de Deus está testificando. Já era. Blasfêmia. É forte demais, irmão. Tu vai ter uma surpresa se chegar lá no céu. Se chegar. Estou duvidando da sua salvação, não. Eu conheço a minha, cada um conhece a sua. Se chegar lá em cima, você vai ter uma decepção. Oh, aleluia, eu vou encontrar o irmão Zequinha. Cadê Zequinha que não está lá? Oh, aleluia, eu vou encontrar o Joãozinho. Cadê Joãozinho? Foi para o submundo. Tu vai se decepcionar tanto, irmão, porque está assim, ó. Fala porque tem uma autoridade. Fala para mim que não é isso que está acontecendo. 90% que está dentro da igreja, meu irmão, é uma treva. É uma treva. Pergunta, faça uma pesquisa em todas as igrejas de São Paulo no Brasil. Quem é obreiro aqui, diácono? Deixa eu ver. Faz uma pesquisa. Dá uma vergonha, acorda mais cedo no domingo, faça aí, eu estou dentro de descomplição de casa. Vai em todas as igrejas, procura o líder, procura o pastor.
Falei, pastor, como é que está a obra, está a bênção? Nós estamos numa pesquisa aqui para orar, para interceder. Fala a verdade. Pode falar, pastor. Pergunta para ele, ele vai te responder. Está sendo fácil pastorear hoje em dia? Me dê um número daqueles que o Senhor olha e diz assim, são ovelhas. Pede para ele um número, tu vai ver. Pede para ele um número, irmão. Sabe por quê? Porque tem crente que você fala assim, irmão, ó. Lá na igreja eu tive que exortar um camarada, falei para o diácono, disseram que eu estava mentindo. Falei, isso aqui não volta mais nunca. Depois que exortei ele, cadê que foi na igreja? Subiu. Eu sei, meu irmão, quando eu prego. Você chega para o camarada, e aí, meu filho, tu é obreiro, cidadão. Está chegando agora no culto por quê? Na hora do amém? No domingo? Se eu exorto, é porque eu exorto embasado na palavra de Deus e o Espírito Santo é organizado, ele manda fazer isso. Aí a pessoa faz carinha feia, aí não gostei, porque o pastor falou de você, que ele fala como um molenga com você. Você só vive falhando, irmão. Só vive dando mancada, você quer que o pastor pega você, põe no colinho, dá uma mamadeirinha? Ah, meu nenenzinho, é assim que você quer? É cacetada mesmo, meu filho. Quem precisa se consertar aqui é tu. Não é Deus, não. Aí você fala para a pessoa, e aí, isso daqui que é? Meu apóstolo, sabe o que é? Porque Deus me deu o mesmo dom que deu em você. Deu para tu. Eu falei, opa, calma. Vamos conversar agora no banco aqui que o negócio é profundo. Eu estou sentindo a ira de Deus. Não é porque Deus me mandou numa missão agora e eu fui ganhar uma aula para Jesus. E aí ganhou ou não? Então como é que Deus te manda para um negócio que tu não volta vitorioso, cidadão? Falei, irmão, vem cá. Eu não sei porque tu passou em quantas igrejas. Eu passei em 5 igrejas, mas 5 igrejas não te falaram isso, mas eu vou te falar. Se tem uma pessoa aqui dentro que tem autoridade para fazer isso aí, sou eu. E tu já me viu fazendo alguma vez? Nunca! Então quem é você no mundo espiritual para dar essa brecha? Não, é porque Deus me deu um dom. Deus não te deu dom nenhum, meu filho. Você está errado. É um culto, a Bíblia diz que na união dos justos Deus abençoa. É por isso que nós temos uma igreja. Não é porque eu achei bonito no altar, pregando esse negócio todo, não. Há um propósito na igreja, a bênção plena. Ela só vem da comunhão dos santos. Aí a pessoa abre a boca e diz, não, o Espírito Santo de Deus me mandou para lá. Eu sei quem foi o Espírito que te mandou para lá. Aí você fala, a pessoa não aceita. Querido, você não está rejeitando o velho de guerra aqui. Você está rejeitando o Espírito Santo, blasfêmia. Quem não recebe a mim, não recebe a Jesus. Quem não recebe a Jesus, não recebe a Deus. Você está rejeitando o Espírito Santo de Deus. Você treine a pessoa, você fala para ele, obreiro, não é assim, é assado. Não, mas Deus me mostrou assim, ô treva, presta atenção, deixa de ser teimoso. Você já percebeu que você se arrebentou 1, 2, 10, 15 vezes, não aprendeu ainda que não é assim? Vai pela direita, eu vou pela esquerda. Você acha que uma pessoa dessa está rejeitando quem, irmão? Um homem? Então, eu estou há 3 anos lutando no inglês. 3 anos. Lutando contra uma praga. Eu venci em todas as guerras, menos essa. Isso me faz ser frustrado. A guerra contra a fofoca. Eu enfrento a covardia, tranca a rua. Eu enfrento a potestade dos séculos, dos 5 continentes. E só no olhar, eles caem por terra derrotados. Mas para vencer esse espírito maligno das trevas, está difícil. A fofoca. Aí você fala para o cidadão, meu filho, controla a boquinha. Ah, não, é porque eu estou falando que é para os irmãos aqui entremos e ora. Meu irmão, tu não ora nem pela tua vida. Você não ora nem pela tua vida. E vem com essa conversa molenga para dizer que vai orar pelo teu irmão. Você quer enganar quem, meu filho? Você não ora nem pela tua vida. Você não ora nem por você. Aí fica plá, e de repente a igreja está no inferno. Aí vai você, como eu fiz esses dias. Eu estou perdendo mais obreiro do que
bêbado perdendo moeda naquelas maquininhas de jogo. Eu não tô nem não, meu irmão. Eu quero ver o barato ficar doido mesmo. Vai um, vem dois. Vai dois, vem quatro. Eu já estou com o meu garantido, meu filho. Você está com o seu garantido? Eu sei entrar no mundo espiritual, conheço todas as regras de guerra, conheço muito bem esse livro aqui, ó. Todas as versões. Eu tenho bagagem dos meus lombos. Você tem? Ah, apóstolo, não tenho. Seja humilde, reconheça, se arrependa e mude de vida. Aí nós pregamos, irmão, não é assim, fecha a boca, isso não é de Deus. Passe uma semana depois, o que a pessoa está fazendo? A mesma coisa. Aí você vai exortar, vai pregar a palavra, você vai pregar aquilo que vem do coração de Deus. Como é que o coração de Deus está nessa hora? Feliz? Você vai pregar aquilo que Deus quer, irmão. Vai pregar o quê? Santidade. Aí o povo fica dizendo assim, eu estou dando indireta. O que é indireta para você, filho? Ô cidadão, o que é indireta para você? Indireta é uma rixa em cima do altar de uma coisa que você não está fazendo. Agora essa carapuça serviu, meu filho? Não é indireta, não. É uma chamada do Espírito Santo para você tomar vergonha e se santificar. Porque a trombeta vai tocar e você está brincando com Deus, sabe o que vai acontecer? Essa blasfêmia contra o Espírito Santo vai se consumar. 70% dos pastores evangélicos do Brasil geram lucros aos consultórios psiquiátricos. Quando eles são questionados o porquê da sua insanidade, da sua loucura, da sua falta de paz e nervosismo, depressão, eles dizem a mesma coisa. A congregação que eu estou dirigindo. Os psicólogos dizem, só tem uma forma de você ser curado, abandona a igreja. 70%, meu irmão, mostra aqui, aleluia, está aqui, ó, sua cobra, está aparecendo para ele. Aqui, apareceu, esse aqui, viu, seu linguagem aqui. 70%, agora a nossa pergunta, era para isso estar acontecendo? 70% dos nossos pastores que estão dando sangue pela tua alma, orando por você, intercedendo por você. E você está retribuindo com quem? Gratidão. A tua alma vai padecer no inferno. Queimarás por toda a eternidade se não houver arrependimento dentro dessa caixinha que bombeia sangue, chamada coração. Você acha que vai escapar de quem? Do juízo de Deus? João Batista surge como uma cana trilhada no meio do deserto, a mensagem era uma só. Quem nos ensinou a fugir da ira e da justiça de Deus? Quem é que está te ensinando que tem fugida, tem caminhozinho para você ir embora? Você vai se deparar com o que é todo poderoso, Deus dele, meu irmão. Não tem palavra, não tem jeito, não tem mais nada. Só tem uma coisa, santidade. Ah, não tem, então hoje é um problema seu. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele traz a influência, eu disse que ele traz A influência da santidade no tempo. Ele que influencia. Quando eu vejo aluno meu dizendo, poxa, apóstolo, eu estou congregando numa igreja, parece que ninguém está fazendo, mas eu estou fazendo. Se está no campanha de oração, de palavras, oração, Jesus, eu me alegro. Porque eu sei que em ti o Espírito Santo está trazendo influência para santificar o corpo. Por que as demais pessoas não estão fazendo? Estão resistindo à voz do Espírito Santo. Que é isso? Blasfêmia. Morre desse jeito para tu ver o que vai acontecer. Aí eu quero que alguém ligue na minha casa. Pode escolher o que eu estou falando aqui. Eu tenho medo não, meu irmão. Eu tenho bagagem para ensinar. Eu vou dar argumentozinho para falar que blasfêmia com o Espírito Santo é só atribuir ao diabo o que é que Deus faz. Se fosse assim, está muito fácil. Você acha que entrar no reino de Deus, no reino dos céus, vai ser tão fácil como você pensa? O que mais me dá a ira do Espírito Santo de Deus, é que tem aluno meu que me ouve, está prestes a se formar, e ainda está cometendo esse erro, e olha para mim como se fosse um santarrão, e pensa que por quê cometeu os seus erros sozinho? Ninguém sabe, realmente você engana qualquer pessoa, qualquer um. Mas enganar a Deus.
Enganar a Deus. Não perca seu tempo, você não engana ninguém. Aí quando a aula acabar, 8, 10 vão embora, eu já não vou dar paz para o apóstolo, problema seu. Vou morrer de depressão por causa da sua paz do Senhor. Eu não vim aqui para trazer amigos, eu vim aqui para treinar homens e mulheres para a guerra. Só isso. Apóstolo, não quero ir para a guerra, então você não serve para esse curso. Eu disse que você não serve para esse curso. Eu disse que você não serve para esse curso. Que parte você não entendeu? Você quer que eu repita? Ai. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Aquele que rejeita a voz do Espírito Santo e se opõe a ela, afasta de si o único recurso que pode levá-lo ao perdão. Tu está resistindo ao Espírito Santo, ele vai embora. O que acontece? Sem ele, você não é convencido do pecado, ou seja, vai se arrepender como? Sem arrependimento não tem sangue, não tem salvação, meu filho. Só ele te leva à consciência do pecado. Por isso, dentro da igreja hoje, o povo está chamando mal de bem, bem de mal. Há uma confusão no inferno. Ninguém sabe mais o que é certo e o que é errado. Colocar o Espírito Santo de Deus para fora. Só ele pode te levar ao verdadeiro arrependimento, quebrantamento de coração. Se ele não está para fazer isso, quem é que vai fazer? Satanás? Meu filho, o negócio é sério. O negócio é sério. Alguma pergunta? Nenhuma? Passos que levam uma pessoa a blasfemar contra o Espírito Santo. Primeiro passo. Qual é? Entristecer. Entristecer o Espírito Santo significa negar seu poder de Presença. entristecer. Vou falar do teu coração. Quando você erra, você fica triste porque errou contra Deus? Tem certeza disso? Hã? Sim. Tem mesmo? Eu acho esquisito isso, né? Porque quando eu me entristeço com algo, eu não comento mais. Acho esquisito isso, né? Você quer ver uma coisa? Eu vou na casa de uma pessoa, eu chego lá, eu sou meio tocado de canto, eu sinto triste, não volto mais lá. Pecado é a mesma coisa, me entristeci, poxa, não vou mais. Eu só vi mesmo erro hoje, amanhã, depois de amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Isso aí é tristeza? Você está confundindo tristeza com alegria. São antônimos. Está confundindo. Você precisa estudar de novo. Viu? Antônimos. Não são sinônimos, não. Ou seja, sentimos tristeza porque pegamos o nosso bilhete da Mega Sena. 6 números e erramos nos 6. Meu Deus. Eu ia usar na tua obra, seu hipócrita, mentiroso. Ia. Olha o pensamento, quando eu ganhar, vou comprar o melhor carro. Que é isso? Vai se mostrar para os outros? Aí sem tristeza, porque não bateu lá. Aí quando peca, erra, pisa na bola feia com Deus e acha que é Deus que tem que pedir perdão para ele ainda. Quem tem que pedir perdão aqui, meu irmão, é você para Deus. Amém? Amém. Tem crente que erra, cara. Só falta esse Deus, sou de mal. O Senhor tem que me pedir perdão por voltar, por voltar. É vergonha, rapaz. Ele não vacila não, quem vacilou foi você. Aí quando erra com Deus, você não sente essa tristeza não. Não sente, irmão. Se acordar de madrugada e chorar, fala, Deus,
Eu não queria mais errar, me dá a tua presença de novo, Senhor, me arrependo. Eu fiz besteira, eu quero consertar minha vida. Você consegue se derramar assim? Tá bom. É um entre mil. A pessoa sente triste, porque eu fui no culto hoje, não me deram oportunidade. Estou triste. Vou até desviar da igreja. E que culpa Deus tem dessa tua situação? A pessoa se sente triste por tudo, ou menos. Errei. Tem gente que está na igreja, uma vez um irmão me disse assim, apóstolo, tem 6, 8 meses mais ou menos que eu não falo em línguas estranhas, eu não sei porquê. Eu falei, minha filha, conserta teu altar, filho. Oxe. Ah, mas sabe o que é? Que eu não sinto uma presença de Deus. Eu falei, isso é normal? Eu acho que é normal, né? Meu Deus. Deus foi embora, meu irmão, nem deixou cartinha dizendo tchau, e a pessoa nem... Bati meu carro, aleluia, estou triste, estou aí uma semana sem dormir, com depressão. Eu me explodiu aí. Amém, filho? Amém. Entristecer. Você fica brincando de entristecer o Espírito, os outros se preocupam não, que já está roubando a malinha, vai embora, tá? Eu sou homem, pecador, mas eu tenho uma coisa comigo. Eu amo a sua vida. Mas se você pisar na bola comigo, pise bem feio. Bota para quebrar. Tu só vai ter uma oportunidade. Pisou na bola comigo uma vez só. Não sei se isso é defeito ou é qualidade. Se for pisar na bola comigo, pisa bem feito. Porque você não vai ter uma segunda chance. Não vai ter, creia nisso. Imagina o Espírito de Deus. Não, mas ele é misericordioso. Peraí, a Bíblia diz que é um fim para a sua misericórdia. Talvez você não creu nisso. Quem que te ensinou que Deus é um babaca sentado em um trono de poder? Quem está te ensinando essas coisas? Que Deus é um bobinho que você engana. Fala para mim. Fica brincando entre vocês que você vai ver o teu futuro, tá? Resistir ao Espírito Santo leva ao apagamento do Espírito do Senhor dentro da pessoa. De tanto resistir, o Espírito Santo de Deus, como um fogo, começa a se apagar dentro da pessoa. Sabe o que acontece? Aí tu olha algumas pessoas em cima do altar, aí você olha assim, não é que você está querendo julgar, irmão, mas você olha para ela e fala, rapaz, eu não quero, Deus me perdoa se eu estou errado. Cadê aquele brilho? Não tem. Parece um ímpio fazendo teatrinho de crente. Fala bonito, carrega a Bíblia, louva, adora, língua estranha, repleté e tudo. Mas não tem graça. Tu não olha, não vem mais azeite. Não está faltando. É como uma bandeja de prata. Se ela não tiver polida, irmão, perdeu o brilho. Você fala, nossa, cadê o brilho? Tu conhece alguém assim? Agora, quando tu se olhou no espelho, você estava assim também. Porque é fácil, eu conheço, mas quando é comigo, ó, pai, eu não, estou reluzindo. Eu sou a bandeira de ouro. Resistindo o Espírito Santo, vai se apagando. Apagar o Espírito leva ao endurecimento do coração. Por que será que tem tanto crente dentro da igreja com o coração endurecido? Aí você olha para ele, cadê o brilho? O Espírito Santo de Deus está apagado. Hoje, ele está com o coração duro. Prega para o crente desviado, para tu ver. Prega para ele. Coração duro, não aceita a palavra, acha que é o dono da verdade, que está certo. E alguns colocam até mesmo a culpa em Deus. A culpa Deus tem, meu irmão, foi você que escolheu errado. Ele te mostrou, ele te deu a saída, ele revelou. Assim. Fica o coração duro. E o endurecimento do coração leva a uma mente depravada, a ponto de chamar o bem de mal e o mal de bem. Teve um grande homem de Deus, Deus deu tudo, deu os melhores países do mundo, ele foi pregar fora, conhecido mundialmente. Não quero que ninguém cite o nome dele se conhecer a história, fique quieto aí.
Deus exaltou esse homem de Deus, esse menino. Deus exaltou o ministério dele. Sabe o que ele fez? Traiu a sua esposa com a mulher do seu pai. Casou-se com a mulher do seu pai, um dos maiores bispos aqui de São Paulo. Coração duro, a ponto de chamar o bem de mal e o mal de bem. Não, mas ele prega muito. Deus um dia começaram a chamar ele para pregar nos maiores congressos, a vida toda desconcertada, estraçalhada desse jeito. Hoje, os obreiros tatuam o nome do ministério no braço. É norma do ministério. Dá uma patifaria danada, uma bagunça danada. O endurecimento do coração faz você, meu irmão, virar fantoche nas mãos de Satanás. Aí você acha que é o espertão da vez, e mal sabe que não passa de um bonequinho comandado. Pessoa com o coração endurecido, ela faz coisas erradas, chamando de certo. E coisas que são certas, ela chama de errado. E o que tem de gente assim, meu irmão, não é brincadeira. Que são é uma só. Se você conhece alguém assim, para o teu bem, eu vou falar de novo, para o teu bem, mantenha a distância. Porque para a pessoa chegar até o endurecimento do coração, ela passou por muitas etapas em que o Espírito Santo falou. Se ele ou ela não ouvir o Espírito Santo, quem vai ouvir? Vai ouvir quem? Você? Quem? Você? Ela vai dizer, não, porque eu tenho uma unção, a força do Santo. Aleluia, tem uma unção diferente. Então vai lá na unção diferente. Você não ouviu Deus, querido. Vai ouvir quem? Você? Põe uma coisa na sua cabeça, querido. Amar é uma coisa. Mas por mais que eu amo a sua vida, eu não posso viver debaixo do mesmo teto compactuando com os teus erros. Você está confundindo amor com concordância. É diferente. Deus ama até o pior pecador, mas se ele morrer, o que vai acontecer? Deus não vai mandar ele lá para o inferno? Ah, mas Deus não ama? Por que o cidadão vai para o inferno? Concordância é uma coisa, amor é outra, meu filho. Não se engana, não. Amém? Amém. Alguma pergunta? Ninguém? Eu posso. Diga. Vemos que 90% já blasfema contra o Espírito. Então, muitos já dá coração duro. Essas pessoas, o Senhor mesmo falou, se o Espírito Santo muitas vezes já falou ao coração dela e ela não quis, quem somos nós para falar? E dentro da igreja tem. Como é que a gente, vamos dizer assim, você falou para nos afastarmos. Mas, por exemplo, nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, como é que a gente deve lidar com a situação? Na nossa oração, no dia a dia? Trate-os com respeito, amor, carinho. Mas eu vou ser bem sincero para você, meu filho. Fazia mais ou menos um mês. É isso mesmo, eu também família me procura. Você acha que dói no meu coração? Rodrigão aí um ano. Você não quer andar com Deus? Não quer entrar na linha? O problema é seu. A Bíblia é muito bem clara em dizer: o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que obedecem à palavra. Dependendo do envolvimento da pessoa no pecado, é bom você se afastar. Você ensinou uma, duas, três vezes, a pessoa não quer, se afasta, porque senão você vai se contaminar. Mas você sabe que essa pessoa vai para o inferno. Hã? Você sabe que essa pessoa vai para o inferno. Paciência, foi avisada, não foi? Ninguém, né? Eu vou lhe dizer uma coisa: ninguém na igreja, essa história de evangelho, teoria de fraqueza espiritual, não tem, isso é mentira. Tem é falta de vergonha, fraqueza não. Ai, coitadinho, mas ele é tão fraquinho, tão dodói, tão meu Deus, ele está ali, então vai para o inferno, é menino. Mas quando é para fazer fofoca, ser usado pelo inferno, capirote, o bicho tem uma força. É esquisito, né? Porque a ciência diz que uma vez que o corpo é
fraco, debilitado, ele será fraco, debilitado em todos os sentidos. Engraçado, né? A caneta é fraca para levantar a mesa, mas é forte para levantar um carro. Que coisa esquisita aí tem. Isso não é verdade, filho. Não é distância. É o obreiro da igreja? Fez churrasco? Vamos no churrasco. Não vai não, fica em casa. Ou vai para a igreja interceder e orar. Se afasta dessas falsas comunhões. Eu estou assim mesmo, a galera me chama para o churrasco, eu fico em casa, vou para o monte. Vamos lá, poxa, é muito de comunhão, de nos alegrar. Nos alegrar-se com o quê? Me dá um motivo. Me dá um motivo. Eu me alegrar agora. Estou há 20 dias doente, fiquei 2 dias de cama. Ontem eu fui pregar a palavra pela glória, graça de Cristo. Estou aqui mal, meu corpo está doendo muito. Eu estou aqui dando aula para você, não como um cadáver, mas dando uma aula fervorosa, dando o meu melhor. 20 dias mal e vendo o quê? Satanás operando no nosso meio. Desvirtuando o coração do povo. Vai falar para mim, eu tenho motivo de alegar com o quê? Com nada, filho. Com nada. A única coisa que me alegra por dentro, que vai me levar para o céu, é a presença de Deus e mais nada. Então a pessoa marcou o churrasco para ter. É fora. É fora. É fora. É dentro da igreja. Como você está lá, o poder de concordância, tudo mais é significado do Senhor, amém. Portanto, a pessoa com desprezo, mas evita ficar perto. Isso vai fazer mal para você. Ame. Se você vê que a pessoa está se arrependendo, voltando para lá, se aproxima. Mas quando a pessoa estiver longe de Cristo, você afasta. Estou cansado, meu irmão, de descer essa rua. Estou cansado da rua da minha casa. Na rua da minha casa tem sacerdote. Ex-aluno meu que passa por mim, que é homem de altar, mulher de altar, passa por mim, passa do meu lado e faz isso aqui, ó. Por quê? Porque eu te ensinei o caminho certo. Você não quer falar comigo? Quem quiser, que me procure, filho. O Senhor é verdade, tem autoridade sobre a minha cabeça para me dizer isso. Que deve procurar aqui alguém, é você, não estou eu. Posso ser muito metido, arrogante, sou mesmo, no bom sentido, sou mesmo. Que o Senhor é esse dodói que é, porque tem gente que passa a mão na tua cabeça, só que aqui no curso tu se lascou. Porque eu fui treinado com base de pimenta no deserto, levando porrada, meu irmão. Teu treinamento aqui vai ser um só, porrada nele. Tu vai sair daqui formado. Já falei para Deus, eu não aceito acabar esse curso, aluno meu ser um frouxo. Eu prefiro morrer. Deus é minha testemunha, estou falando aqui a verdade. Eu prefiro morrer do que ver um aluno meu formado, um covarde, um dodói, um frouxo, sem compromisso com a verdade. Eu não quero que você seja um robô perfeito, não é isso. Seja sincero com Deus. Deixa de ser molega, rapaz. Porque para pecar nós somos bem fortes. Para servir a Deus é engraçado. Não, fraqueza, uma debilidade. Ocupado, viu? Não se afasta. Se é para se afastar, se afasta. Aqui, ó. Eu mostro a cobra, meu irmão. Eu mato a cobra e mostro o pau. Mandaram para mim aqui. Olha só. Deus é meu testemunho. Deus me castiga. Se eu tiver mentindo, eu acabei. Eu apaguei até hoje. Eu vou mostrar para vocês aqui 4 mensagens de texto que mandaram para mim. Mandaram 4 mensagens de texto. Minha esposa leu. 4 mensagens de texto. A pessoa quer ver minha morte mesmo. Se afasta do profeta. O profeta deu sangue por você, comprou tua guerra. Teve um dia, que dia que era para dar lá na represa lá? Um frio do satanás, nós lá com a água no cangote, irmão. Abençoando a tua vida. Aí você vai falar, mas apóstolo, precisava mergulhar na represa. Pois é, irmão, a gente está fazendo de tudo para chamar a atenção de Deus para ele te salvar. Pastor nenhum no Brasil fez isso. Estava lá eu, o Rodrigo, estava o Bruno, na água no cangote aqui, ó. Um frio da desgraça, e você brincando de segredo na tua casa, bem agasalhadinho. E a gente lá, Deus abençoa, tem misericórdia, toca esse povo. Já não basta o sacrifício, eu tenho que bater na porta da tua casa. Te implorar para ser homem de Deus.
dízimo, a tua oferta, andou comprando o caráter de muita gente. O meu não compra não. Põe essa meleca que tu chama de dinheiro no bolso, guarda, porque eu não preciso disso. Se eu não puder ver você como um soldado preparado, ir na guerra, eu não quero mais nada de você. Eu disse que eu não quero mais nada. Nada. Nem a tua oração. Eu não quero nada. Eu tenho medo quando a cabeça puxa. Eu não quero me sentir frustrado. Mas é complicado. Porque no tempo das vacas gordas, começava a dar aula para 120 pessoas, formava 10, 4, 10. E hoje? E hoje? A pegada é uma só, filho, ó. Não quer andar com Deus? Beleza, fica no teu quadrado aí porque eu quero o Senhor e acabou. É questão de sobrevivência, não cuida da minha alma, quem vai cuidar, meu filho? Respondi a tua pergunta, filho? O Senhor mandou uma mensagem para mim, dizendo que eu fosse profeta, porque eu sou um pastor que abandonei. Abandonei o quê? Vou na tua casa, chego lá, eu vejo os rebeldes dentro, fazendo fofoca de mim. Você falando para um fofoqueiro, eu acho que eu vou sair da igreja, eu comprei tua guerra. Eu comprei o envolvimento que você tinha com os demônios, ninguém comprou. Eu me lasquei comprando essa guerra e você foi ingrato, pulou fora do barco. E eu que sou o pastor que abandona a ovelha, ou você que é o bode que abandona o pasto? Foi até bom, irmão, sabe por que eu me senti até mais leve. E aleluia, se uma meia dúzia ainda fosse embora daquela igreja. Meia dúzia? Ou 10? Ixi, quase todo mundo. Foi embora, meu irmão, é até melhor, eu vou me sentir, olha, aleluia. Tem uma coisa que não vivo é de hipocrisia, querido. Eu tenho convites para administrar a igreja, me deram a igreja na mão, sede de grandes ministérios, multidões. Eu disse assim, não. Mas nós pagamos o salário que você quiser, pegue o seu salário, queime. Ah, mas nós te damos até um carro, pegue seu carro e queime, exploda. Vá comprar o filho de Satanás, eu tenho caráter. Esse caráter veio do Espírito Santo, é uma coisa que você acha na rua, não, meu filho. Pega o seu dinheirinho, vá com ele para o inferno, eu não preciso disso. E só Deus sabe o tamanho da minha luta, para que essa palavra ela seja velada na igreja. Que luta é essa, irmão? Isso é testemunho, hoje ela está falando misericórdia, eu não aceito isso na tua vida não, na nossa vida não. Tudo está errado. E ele dá a resposta, filho. Fazer o que? Se não fizer isso aqui, quem vai fazer? Teu pastor? Deixa eu pôr fogo mesmo, porque tem gente que fala de mim. Eu treino o obreiro vai lá para a igreja, o pastor já desce o cacete em mim. Só que hoje a igreja é o que é, porque tem lá o obreiro que está aqui no curso aprendendo a ser profeta. Quem que vai estar aqui? Ocupando meu lugar? Fala para mim. E dá aula aqui para vocês gratuitamente? Com esse material, passando noites em casa sem dormir? Com isso aqui? Ah, tá bom, meu filho. Sem grana, vai. Se não puder ter tua salvação, teu caráter, meu filho, não quer mais nada. Mais nada. Mais nada. Amém? Amém. Alguma pergunta para encerrarmos? Apóstolo, hoje nós aprendemos, na verdade, que não é apenas um pecado que leva a pessoa a blasfemar contra o Espírito Santo. Então nós estamos aqui com Deus. Mas se por acaso na igreja o pastor instrui que a blasfêmia do Espírito Santo é somente porque a pessoa está atribuindo ao diabo aquilo que Deus fez. E a pessoa ela é mal informada e não está sabendo exatamente o que é blasfêmia do Espírito Santo. Ela vai para o inferno sem saber de nada. Ela está pecando sem saber o que é realmente a blasfêmia do Espírito Santo. Sim. Que o dever de toda criatura, segundo a Bíblia Sagrada, é conhecer a palavra. Teve aluno, ex-aluno meu. Você
Aquela treva lá que falou daqui do curso para você é ex-aluno mesmo, você sabe disso? Ex-aluno meu. Não concluiu nem a primeira matéria. O cheio do Espírito Santo. Tem gente que é chamada para estar aqui, não veio ainda. Ah, mas Deus vai ter misericórdia, tá bom? Vou discutir com você sobre misericórdia de Deus. Não sou eu para falar isso. Não sou nada. Só estou aqui para te mostrar o que é verdadeiro. Aí você acaba, escolhe. Você escolhe o que você deve fazer. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos orar? Só daqui a pouco nós vamos orar de novo. Vocês orar nesse músculo de fatela. Mas deixa eu falar outra coisa aqui também. Não fica me mandando mensagem anônima não, viu? Vai saber se é da turma de segunda quem mandou ele fica. Eu tô vergonha, seja macho. Põe seu nome lá, viu? Os que mandaram mensagem do inferno lá, não põe nome não, rapaz. Tá com medo por quê, hein? E vem aqui, então faz favor. Coloca seu nome lá para nós conversar depois. Se dá o número, eu descubro quem é. Hã? Olha aí. Eu vou no cadastro. Isso. Ih, já senti que teve uns aí que tremendo. Ui. Vai, mas se for outra operadora, consegue subir? Olha, olha. Deixa eu olhar para todo mundo aqui. Irmão, eu quero acreditar que você passou mal agora, que você ficou branco. Ah? Ô, Varão. É mesmo, Varão? Meu Deus. Vai ter gostar disso. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o objetivo, meu Pai, desta aula, e tem uma parada aqui sim. Isso, cadê ela? Aqui, ó. É duas, velho? Eu olho para você. É, Vasco? Eu olho para você. Uma já foi. Opa, essa boa, Vasco. Ah, é dessa. Ela não vai pular. Tá na mochila, tá indo pra chão. Chama todo. Aqui, ó. Você gritou. Ah, o Espírito de Deus ele anda mesmo, tá? Ele tira o medo. E aí, Varão? Confere aí, Varão. E aí? Especialista novo. Tá bem, papai? Tá bom. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, te exaltamos. Meu Deus, que o teu nome seja abençoado mais uma vez, qualquer que era a tua casa hoje, e ouvir a tua santa e poderosa palavra. Dá livramento para aqueles, meu Deus, que se arrependeram, tiveram o coração voltado para ti, tiveram o teu propósito, a tua vontade, e que teu nome seja enaltecido. Tragam-nos em paz e segurança na próxima segunda-feira, que estejam aqui para te servir, para aprender mais sobre a tua palavra, os teus caminhos, no nome de Jesus. Abençoa os teus servos agora. Livra-os de todo mal, Senhor. E lhe dê vitória em nome de Jesus. Amém.